Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Bianca e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre problemas após colocação de coroa sobre implante. Doutora, coloquei a minha coroa, coloquei o meu dente, finalmente, e agora estou tendo um problema, um transtorno horrível. Estou mordendo toda hora a minha língua. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para resolver esse problema? A gente vai conversar justamente sobre isso hoje. Se você gostou desse tema, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Não deixe também de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos, ok? Bom, gente, isso é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Principalmente se a pessoa está há muito tempo sem aquele dente. Eu vou explicar certinho o que acontece. Normalmente é mais comum isso acontecer nos dentes posteriores inferiores, tá? Justamente devido o íntimo contato desses dentes inferiores com a língua, tá? Eu vou explicar um pouquinho por que isso acontece e depois o que você deve fazer aí para avaliar, tá? Bom, gente, primeiro vamos entender o que acontece quando você perde o dente, o seu dente mesmo. Quando você remove aquele dente, começa a acontecer ali naquela parte óssea uma certa remodelação óssea. O que é isso? É o processo de cicatrização e fechamento ali de onde tinha aquele dentinho. Conforme vai passando o tempo, se você não repõe aquele dente após 3, 4 meses que você removeu o mesmo, acaba acontecendo então a reabsorção óssea. Você começa a perder osso naquela região. E esse osso você vai perdendo tanto em largura quanto em altura, ok? Outra coisa que acontece também, a pessoa começa a ter a sensação de que o espaço está ficando grande e a língua ela acaba entrando naquele espaço. Claro, primeiro não tem mais o dente ali como barreira para impedir que ela vá para aquela posição. Conforme vai tendo a perda óssea, ela vai aumentando ainda mais esse espaço. Muitas vezes a gente olha o paciente de frente, né? E vê que a língua até encosta na bochecha, na parte interna da bochecha, porque a língua espalhou tanto, né? E ela tem essa capacidade de se espalhar em regiões onde tem buraco, que acaba fazendo esse contato, tendo esse contato com a bochecha, tá? E aí vai passando os anos, aumenta-se ainda mais aqueles espaços, e você vai tendo aí essa acomodação da língua. Conforme você vai lá e coloca o implante, coloca o dente, a língua tem a redução do seu espaço novamente, da sua casinha. E aí leva uns dias para ela se adaptar novamente àquela situação, àquela redução do seu espaço. O que muitas vezes acontece é que parte daquela parte da língua que ficava ali sobre a cavidade acaba se acomodando acima do nível da mordida. E aí quando você vai mastigar, você acaba mordendo a língua naquela região, tá? Mas isso, gente, faz parte do processo de adaptação. Pode ficar calmo, que isso vai reduzir. O que eu aconselho, tá? Isso é é o que normalmente acontece. Existem outras duas razões que podem acontecer de você morder a bochecha, que eu já vou falar mais pro final do vídeo. Mas essa aqui, 90% dos casos é isso que acontece. O problema tá aí, tá? Que é um processo de adaptação. Nas primeiras 2 semanas após você colocar o seu dente, eu aconselho que você tenha uma alimentação leve, que você preste bastante atenção na hora que você for se alimentar, justamente na sua mastigação. Nada de comer olhando o celular, olhando outra coisa, fazendo outra coisa. Não, prestando atenção plena na hora no processo de mastigação. Por quê? É justamente essa atenção plena que vai fazer com que você evite da língua ficar ali naquela posição. Vai haver um momento em que a língua vai se acomodar novamente ali entre os dentes, né? Atrás dos dentes. Então você vai parar de mastigar. Mas até lá você precisa reaprender a mastigar e a comer novamente com aquele dente na posição. Você não teve que aprender e se adaptar à falta, à ausência desse dente? Quando você tirou esse dente lá atrás, a mesma coisa acontece agora. Você vai precisar se adaptar ao dente ali naquela posição novamente. E isso, gente, leva mais ou menos de 1 a 2 semanas, tá? Então, vai comer um filezinho de frango, uma coisa mais tranquila, nada de botar o dente para uma churrascaria que você vai se machucar. Começa comendo as coisas devagar, de forma tranquila, prestando atenção no processo de mastigação, para sempre ir tirando a língua da posição e fazendo a mastigação adequada.
Com o passar do tempo, a língua ela vai se acomodando de novo naquela posição, e aí você vai parar de mastigar a língua, mastigar a bochecha, enfim. Acontece esse processo também com a bochecha, que às vezes entra, né, nessa região onde a pessoa perdeu o dente, onde tinha cavidade. Passou-se 2 semanas e você continua mordendo a língua. O que pode estar acontecendo? Bom, pode ter algumas alterações na coroa que precisa de ajuste, tá? Ou, por exemplo, ela está com uma cúspide mais alta e acaba ficando uma altura grande, né? Não tem um encaixe perfeito entre o dente de cima e o dente de baixo. Ficando um espacinho entre esses dentes, a língua acaba entrando ali naquela posição e aí você acaba mordendo a língua. Aí o ideal é você ir ao dentista que realizou o procedimento para fazer pequenos ajustes e com isso diminuir esse processo aí e você voltar então ao processo de adaptação. Aí você tem que, novamente, 2 semanas para ver a adaptação e ver se resolveu o problema. Outros problemas que são mais difíceis de resolver é em questão de inclinação da coroa. A coroa ela tem que ter uma inclinação correta da parte de cima com a parte de baixo para você proteger tanto a língua quanto a bochecha durante o processo de mastigação. Caso isso não esteja adequado, haja problemas nessa inclinação, muitas vezes vai precisar trocar a coroa, refazer a porcelana, ver direitinho o que está acontecendo para que a mordida fique adequada. Isso daí, normalmente quem avalia é o cirurgião que está realizando a prótese, tá? Ele tem que ter esse conhecimento de oclusão para evitar então que você fique mordendo aí a sua língua, tá? Então, primeiro, tenta fazer esse processo de adaptação que eu falei, comendo devagar, né, prestando atenção, por 2 semanas. Passou essas 2 semanas, volte ao cirurgião para avaliar essas questões, tanto da mordida quanto de inclinação das coroas, para ver então se há outros ajustes necessários para serem feitos. Bom, espero ter explicado aí certinho. Se você tem alguma dúvida, está passando por isso, deixa aqui nos comentários, é interessante a gente ver a experiência do paciente, né? Até para a gente poder fazer novos conteúdos. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Conforme for a sua dúvida, eu posso fazer um novo vídeo, um conteúdo sobre a sua dúvida, para explicar ela direitinho. Então não deixa de deixar suas dúvidas aqui, porque elas são muito importantes, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!